Começando mais uma entrevista da semana aqui no Manchete Goiás, mais uma vez ao meu lado, ele, o sensação de Anápolis. Felipe Andrade, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma entrevista da semana. E o nosso convidado de hoje, sem perder tempo, ele cumpre o seu segundo mandato de vereador. Em 2020, foi o mais votado de Anápolis. Você já deve saber de quem eu estou falando. Quantos votos? 3.266 votos. E claro, né, com a força dessa, foi reeleito, né, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Formado em administração pela Unievangélica, empresário do setor de transportes há mais de 20 anos, começou a vida profissional como entregador aos 18 anos e abriu sua própria empresa em 2001. Primeiro mandato teve grande destaque, tanto aconteceu este destaque, ele foi convidado, né, para assumir em 2018 a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico. Então, anapolino, né, assumindo uma pasta tão importante no governo do estado. Casado com Janaína Ribeiro, pai da Maria Eduarda, Leandro Filho, que eu conheci, era só um toquinho de gente assim, hoje já tá maior que eu, e João Leandro, que eu nem conheço, eu acho que eu nem conheço esse aqui. Vamos lá, nosso convidado desta semana, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro. Prazer tê-lo aqui conosco no Manchete Goiás. Prazer é todo meu, boa tarde Manchete Goiás, boa tarde Felipe Andrade, Renato Campos, amigo de longa data. É com muita satisfação que nós estamos aqui falando aos seus telespectadores, aos seus ouvintes, aos seus conectados aí através do YouTube, do Instagram, do Facebook, e vamos aqui discorrer um pouco de nossa história. E um detalhe, viu? Tá falando fácil, né? Conheci Leandro Ribeiro, presidente da Anapolina, rapaz. Hoje, momentaneamente, não tá no cargo, né? Na função, mas ajudou muito a chata. Foi campeão goiano, o único título aí que a Anapolina tem, né? Campeão goiano da divisão de acesso. E deixou o CT da Rubra, né? Como herança aí para as futuras administrações. Mas, presidente, começando aqui, tem um detalhe, né? Foi com 16 anos, né? Que... entregador de farmácia, é Exatamente, isso? Nós iniciamos o trabalho com 16 anos de idade, em uma bicicleta, fazendo o serviço em uma extinta rede de farmácia aqui do nosso município, a Droga Vilas, e nós éramos office boy. Naquele momento nós fazíamos a transferência de medicamentos de uma unidade para outra. A rede Droga Vilas tinha naquela época em torno de 12 farmácias, então nós estávamos ali à disposição dos gerentes da rede, das farmácias, para que a gente pudesse estar levando o medicamento que por um motivo ou outro estava faltando em outra farmácia. Então nós estávamos ali sempre à disposição. O senhor é anapolino? Anapolino, nascido ali na Vila João Luiz de Oliveira, para quem não conhece, abaixo do Jonas Duarte, você tem o Santo André, ali atrás do quartel, do 4º Batalhão, e atrás do Santo André, a famosa Vila João Luiz de Oliveira. Então nasci ali na Rua 1, Quadra 7, lote 20, e tenho orgulho, porque quando eu morava na Vila João Luiz ainda não tinha o asfalto, era cascalho, e a gente brincava naquela época de futebol de golzinho no cascalho e os pés nem doía à época, né? Hoje, se você pisa numa pedra, a sola do pé traz uma dor danada, e naquela época, como menino, né, não sentia nem essa dor, né? Os joelhos e os cotovelos todos ralados ali por tombos, enfim, era uma infância... né, raiz e sadia. Tem muita história para contar, gente. Não perca o bate-papo hoje com o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro. Como é que foi, presidente, ser presidente da Rubra? Como é que foi esse momento? Olha, mas Felipe, é tanto presidente, será que é um destino, né? Presidente da Rubra, presidente da Câmara. Felipe, Renato e pessoas que nos acompanham, vou fazer um feedback bastante rápido aqui. Iniciei a minha carreira trabalhando na Droga Vilas, depois montei um lava-jato, depois fui trabalhar na distribuidora Tucano, que existia ali na Rui Barbosa, com a General Joaquim Inácio, e depois, por último, um emprego antes de montar a nossa empresa transportadora na distribuidora Pérola, que também veio se tornar uma grande empresa. E nesse meio termo, eu tinha um sonho de criar um bar, eu queria ter um bar. Quando eu estudava administração na Unievangélica, inclusive comprei um pit dog em frente à entrada da faculdade. Eu tinha um desejo de ter um bar, eu acho que era o desejo de todo adolescente,
e iniciei com pit dog. E naquela época, a União Evangélica, você tinha uma avenida que ligava da Universitária na Brasil. Hoje o complexo é todo fechado, é todo patrimônio da União Evangélica. E após esse pit dog, os colegas me encorajaram, não, monte um bar e você vai ter sucesso. E nós montamos o Absoluto Bar e Restaurante, que na época foi a inovação no segmento de entretenimento na cidade de Anápolis. E ali ao meu lado, na vizinhança, tinha e tem até hoje um grande amigo que eu conheci naquele momento, o Dr. Ruiter Silva, que tem uma clínica de ortodontia, e ele sempre estava ali no Absoluto Bar e Restaurante, não só tomando ali aquele chopp gelado, almoçando, mas reclamando porque os clientes do Absoluto Bar e Restaurante estavam deixando a porta do seu estabelecimento suja, principalmente nas segundas-feiras, que era após a domingueira que nós tínhamos. E de tanto o Dr. Ruiter reclamar, nós ficamos amigos. Eu comecei a lavar a calçada da esquina do Absoluto até na esquina do Colégio São Francisco, para não trazer nenhum transtorno na vizinhança, porque nós entendemos que às vezes a pessoa exagera na dose e ali passava mal, vomitava, fazia até um xixi ali na porta de algum estabelecimento e infelizmente o transtorno ficava pro empreendimento nosso. E o Dr. Ruiter, em 2004, assumiu a diretoria executiva da Anapolina como presidente. E nesse momento ele me convidou. Falou, Leandro, nós já somos amigos, eu sei que você gosta do mesmo time que eu, que é a Anapolina, sua paixão é muito grande. Nós íamos em alguns jogos juntos e eu quero te convidar para fazer parte da minha diretoria. Vou tomar posse dia tal no Zeca Puglisi, que é o estádio dos amadores em Anápolis, e eu quero que você participe da minha diretoria. E de pronto imediato eu aceitei, porque o Rui é uma pessoa muito agradável, uma pessoa bastante confiante, um empreendedor de sucesso, um profissional de sucesso. E marcamos então de ir nessa posse. Infelizmente, um dia antes da posse, eu fui assaltado e sequestrado na porta do Absoluto. Que isso? Me levaram a caminhonete, me levaram até Goianápolis, onde me soltaram. E naquele momento, os ladrões, os assaltantes trocaram um tiro com a polícia. E no outro dia, que era o dia da posse da Anapolina, eu fiquei envolvido o tempo todo na delegacia, reconhecendo os meliantes, né, recuperando o veículo, enfim, não consegui ir na posse. E na semana seguinte, o Dr. Ruiter me chega e fala, ó, você é membro da diretoria da Anapolina. Eu sou o presidente, você ficou com a diretoria de categorias de base da Anapolina. E aí foi onde eu realmente iniciei os trabalhos à frente da Anapolina, inicialmente na categoria de base. E fomos, naquele momento, campeão do futebol amador da cidade. E revelamos, à época, alguns jogadores como Jacob, Felipe Gaúcho e Pedro, lateral direito. E alguns outros que eu não me recordo mais. E ficamos na Anapolina 2004, 2005. Infelizmente, em 2005, ela rebaixou da Série B do Brasileiro, onde o Dr. Ruiter desistiu de permanecer na presidência por vários motivos, o principal financeiro. Então, nós deixamos ali naquele momento a Anapolina. Eu apenas mantinha a categoria de base, apesar de não estar mais como dirigente de futebol. Em 2011, o então prefeito Antônio Gomide me faz um convite a seu gabinete e me fala que estaria disposto a fazer um projeto para fomentar o futebol anapolino profissional, tanto da Anapolina como Anápolis, que se chamava à época Torcida Premiada. E me pergunta se eu teria coragem de assumir a presidência da Anapolina. Eu disse, então, prefeito, se for com a mesma diretoria que eu participei à época, em 2004, sim. Vou fazer o convite a todos e se eles concordarem, eu estarei à frente da Anapolina. E foi feito. Nós retornamos à Anapolina, eu como presidente, Dr. Hélio Lopes como vice, Dr. Ruiter, vice-presidente do conselho, Dr. Marcos da Costa Ferreira, que hoje é um desembargador, um representante no judiciário do estado de Goiás, anapolino, apaixonado pela rubra, presidente do Conselho Deliberativo, e entre outros nomes, Fernando Faria, Dr. Tebege, Algomiro de Carvalho, também magistrado da área de Direito. Enfim, ficamos à frente da Anapolina por 7 anos. Subimos da divisão de acesso para a primeira, caímos da primeira para a divisão de acesso, fomos campeões da divisão de acesso e o legado que nós deixamos foi um centro de treinamento moderno com toda a estrutura que era um sonho da Anapolina. Um time de 1948 que até então não tinha uma sede para sequer fazer seus treinamentos. Não é... Acho que eu não vou passar do ponto, mas por que o futebol de Anápolis não dá certo pelo potencial que tem?
Não que Anápolis e Anapolina não tenham sua história. Grêmio Anápolis, atual campeão goiano. Talvez até estranho falar isso. Mas é um projeto diferente. Vamos ser mais específico. Por que Anápolis e Anapolina não dá certo como uma Chapecoense da vida e vai para a Série C, B, Série A de brasileiro? Eu acho, Renato, Felipe e telespectadores, que o futebol não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Eu acho que naquele momento que a cidade de Anápolis começou-se a destacar no cenário goiano, como a Manchester Goiana, por ter uma localização geográfica especial, por estar às margens de uma rodovia que cruza todo o país, por estar, né, com um polo industrial sendo desenvolvido, ela não acompanhou esse desenvolvimento em busca de parcerias, em busca de patrocínio, em busca de projetos. Eu acho que a cabeça naquele momento, naquela época, e eu estou falando da década de 90, né, de 85 para 90, as pessoas eram focadas apenas no futebol goiano. Não mensuravam, né, que o futebol ia a cada dia mais se tornar profissional, como está hoje, muito profissional, inclusive quase que clubes e empresas. Então eu acredito que faltou um pouco de planejamento e projetar o futuro. Visão, exatamente. E aí, infelizmente, quando uma empresa de porte multinacional aconteceu o que aconteceu, né? Para quem não acompanha o futebol anapolino, Anápolis teve um período glorioso, né, financeiramente falando, teve o CT lá tá como testemunho, né, disso que a gente está falando, o CT Walter Cimelo do Anápolis, ali na Boa Vista, mas infelizmente, né, tem informações de mau uso do dinheiro investido ali na empresa e acabou que, acho que esse foi o resultado final, né, presidente? Descrédito com diretores de futebol de Anápolis. Na verdade, futebol já não é fácil. Você acompanhou alguma época através de repórter de campo, né, inclusive das emissoras da cidade, e você acompanhava o desgaste de um dirigente de futebol. Às vezes se contratava mal, às vezes aplicava o dinheiro de forma inadequada e nunca pensava no futuro, na categoria de base. Eu acho que o futebol e o princípio de tudo que você faz na vida é base. Se você quer projetar uma empresa, um canal de comunicação, uma equipe de futebol, você tem que ter o alicerce, você tem que ter a base. Então você tem que iniciar um projeto. E o futebol, como ele não tinha um calendário específico, era se praticado apenas 4 meses por ano, que era na maioria das vezes com as nossas equipes de Anápolis, principalmente depois do descenso da Anapolina, da Série B, que era o único calendário anual que nós tínhamos, você montava time de verão. E se você fizer um projeto de verão, Renato, Felipe, 90% de chance de dar errado. Então, eu acredito que, na maioria das vezes, isso que aconteceu. Faz um cata-cata aí, não funciona, né? Vem um lado do sul, um do norte, um do nordeste, junta tudo, tem 15 dias. É difícil 15 dias para treinar e depois tem que dar certo, tem que jogar, tem que ser campeão goiano. É difícil. Aquele time lá com o Gilberto, Arthurzinho, o senhor era do presidente? Eu era o presidente, em 2011. Nós fomos à semifinal do Campeonato Goiano. Treinador Arthur dos Santos Lima, como jogador excelente. Jogador do Fluminense, do Bangu, mas como treinador, um cara chato pra caramba, mas competente. No final lá, na semifinal, teve a briga, não foi? Ele desentendeu. Relembra a história aí. Ele desentendeu, salvo engano, com um atacante chamado Dinei. É verdade. E eu estava em Goiânia, inclusive, no conselho arbitral da federação para decidir a semifinal. Discussão da semifinal. Tive que largar a reunião correndo até para evitar um confronto, né, dos dois. E naquele momento ali a Anapolina perdeu para ela mesma. Eu lembro que era o último treino antes da semifinal, portões fechados, e aí eu tava lá no estádio, aí ouviu alguma coisa, você sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas a gente não viu, né? E o time concentrado num hotel extinto já da cidade, Príncipe Hotel, e ainda conseguiram fazer uma confusão. Naquele momento nós perdemos para nós mesmos. E aí depois é aquela história, né? O repórter ele tem que ser amigo do massagista, do roupeiro, né? Que ali ele vai buscando informação. Aí no final a gente descobriu o que aconteceu. E esse Renatinho, ele era fuçador. Ele tinha as fontes dele. E aí nós fuçamos lá, eu e Tony Marizu fuçamos lá, descobrimos o que aconteceu, rapaz. E depois a Anapolina, o time se perdeu realmente, enfim. Mas se a gente falar de futebol aqui, vai horas e horas. Né? Sei que o presidente gosta muito, né? Vamos ficar o dia inteiro. Então vamos falar de política. Vamos de política. Presidente, como é que foi essa
migração do futebol para a política? Como é que foi esse convite? Como é que foi essa mudança? A torcida da Rubra te elegeu, presidente? Eu acredito que tem uma grande parcela de responsabilidade na eleição. Quando presidente, então, da Associação Atlética Anapolina, em 2012, 2011, fui convidado para disputar a eleição como vereador pelo PTB, partido do qual eu disputei a primeira eleição em 2016. E naquele momento, o amigo presidente do PTB era o então prefeito Roberto Naves, que tinha também zero experiência política. Ele tinha assumido o PTB porque o PTB Anapolina estava em litígio entre o deputado estadual à época, Frei Valdair, e o Dr. Ruiter Silva, presidente do PTB, buscando ali uma possível candidatura a prefeito da cidade de Anápolis. E o nosso presidente regional era o então deputado federal, um grande amigo que eu tenho, Jovair Arantes. E naquele momento, para ele não contrariar, como bom político que é, nem o Ruiter, nem o Frei Valdair, ele convida o Roberto, que era seu sócio, em uma escola de medicina em Goiânia. O Roberto, para quem não sabe, é professor, oriundo do magistério, é professor, e tinha uma escola em parceria com o deputado Jovair Arantes em Goiânia. E o Roberto assume o PTB e me convida para, então, me candidatar a candidato a vereador, ao pleito de vereador, em 2011. Eu digo, Roberto, não mexo com política. Roberto, se eu arrumar mais um a fazer, para mim ficar fora de casa, minha esposa, dona Janaína, vai divorciar, vai pegar minhas malas e jogar lá na rua. Ele falou, não, mas agora eu assumi o PTB, eu tenho que fortalecer o partido. Seu nome é bom, você precisa entrar no meio político, eu acho que você tem esse. Eu falei, esquece, zero. E aí se passaram-se 4 anos, Roberto continua à frente do PTB e a gente perde um pouco de contato, porque ele vai trabalhar em Brasília, salvo engano na Conab, e retorna em 2016. Aí me chama para tomar um café. Leandro, agora não tem jeito, eu preciso de você candidato a vereador e preciso de você na minha chapa, porque eu sou candidato a prefeito. Aí eu falei, quantos candidatos a prefeito nós vamos ter nessa eleição? Ele falou, eu sou o 7º, vamos ter 7. Já tem 6 nomes confirmados. Aí eu falei, você vai ser o 7º. Vai ficar em 7º na eleição. Não tinha nem 1% de aprovação, tinha 0,3% de intenção de votos. E quantos candidatos a vereador nós teremos? Em torno de 450. Falei, então eu vou ficar ali entre os 300, 350. Mas vamos pro desafio. Eu já tinha largado da Anapolina, né? Já estava licenciado da Anapolina por algum motivo de saúde, eu não me recordo, mas o Ruiter era meu vice-presidente na segunda chapa e estava presidente. Ficou absoluto, o senhor tinha vendido também. Exatamente, já tinha largado o segmento de entretenimento para um amigo. Enfim, aceitamos o desafio. O Roberto foi para o segundo turno, bateu a eleição e eu fui o 5º vereador mais votado da cidade de Anápolis. E daí se iniciou a vida política, a carreira política. O Roberto acreditava que ele ia ganhar nas conversas internas? Pesquisa. O Roberto sempre trabalhou com pesquisa. Não, mas ele tinha 0,03 na pesquisa, mas né? Tinha um projeto e sabia o que a população buscava no novo gestor. A cidade de Anápolis, Renato, não sei se você é anapolino... Anapolina. Então você acompanha, a cidade de Anápolis sempre nos trouxe surpresa nas eleições para executivo. Tradicionalmente. Você lembra, em 98, Hernani de Paula. Né? Era nosso prefeito, não era conhecido, era apenas um fazendeiro em nossa região e veio e bateu. Então o prefeito, à época, que era o Pedro Sayum. Ademar Santilo. Não, Ademar Santilo. O Pedro Sayum era seu vice. Verdade, Ademar Santilo. Então, a cidade de Anápolis, ela sempre trouxe esse vácuo político. O Gomide ganhou aquela também. O Gomide era vereador, nós tínhamos favoritos o Frei Valdair e o Ridoval. E Onaide Santilo candidatou também. E Onaide Santilo era a 4ª candidata. Na verdade, o 4º era o Gomide, que era vereador, que era partido de esquerda na época. Então, para prefeito não tinha chance nenhuma também na época, né? Como o Roberto. Como o Roberto. Então, Anápolis sempre pregou essas peças a nós aí. E o Roberto, como o novo, se intitulou o novo, né? Renovação, total renovação. E conseguiu êxito na eleição. E confirmou-se agora como... Porque é o seguinte, você bater uma eleição,
ela não é muito difícil. Ela é menos difícil que a reeleição, tanto para vereador como para prefeito. Mas a partir do momento que você renova o seu mandato, você se afirma como político de verdade. Essa é a minha teoria. E um desafio para quem se veio com a bandeira do novo, né? Exatamente. Você chega como novo. Para você se reafirmar no pleito seguinte, você tem que ter aprovação. Para você ter aprovação, você tem que ser reeleito. Aí você realmente é um político. Agora, você bate uma eleição, na reeleição você perde, então você foi uma opção que não deu certo. Então, política é mais ou menos isso aí. E bater a primeira eleição, assim, o sentimento foi igual a Napolina ser campeã? Como que foi na hora que viu o resultado lá? Você esperava? Na verdade, a gente analisa a política e aí quando você se torna um agente político, você vai ficando cada vez mais frio, né? Você perde aquele frisson de candidatura, de eleição, né? Você já tem um trabalho prestado para a reeleição, então você já tem noção do que vai acontecer. Certamente tem as surpresas positivas e negativas, isso é normal em qualquer pleito. Mas na primeira eleição, a emoção muito grande. Na segunda eleição, apenas a confirmação, a reafirmação de um trabalho. Maiores alegrias e maiores decepções de um vereador. Porque político é tudo ladrão. Político não faz nada. Já deve ter ouvido isso aí. Não diretamente para o senhor, mas comentário de rede social, as pessoas acabam falando isso. E político trabalha, gente. Talvez a grande questão é resultado. Talvez muitos não conseguem resultado, mas acordar cedo e ficar até a noite trabalhando, a maioria dos políticos é assim, né? Maior alegria, construção de 9 arenas esportivas na cidade de Anápolis. Todos sabem que minha bandeira é o esporte. E à época, hoje não mais deputado, mas era deputado federal, Jovair Arantes, perguntou a mim e ao Roberto o que nós queríamos para Anápolis de imediato. Tendo em vista que todo o processo na saúde é um pouco mais demorado, um pouco mais moroso, e ele tinha a emenda de imediato, nós decidimos, como a minha bandeira é o esporte, eu sou oriundo do esporte, levo essa bandeira comigo após a construção do Centro de Treinamento da Napolina, de fazer essas 9 arenas. Obviamente que nós chegamos na Câmara Municipal, junto com o prefeito Roberto, que é acessível a todos os vereadores, e pedimos a opinião dos vereadores aonde instalar essas arenas. No Polo Centro, lá na Lapa, no Filóstro, enfim, na Aldeia dos Sonhos, enfim, várias regiões de Anápolis. Então, maior sonho, realização de 9 arenas para que a nossa comunidade tenha entretenimento e lazer e as nossas crianças possam ter ocupação em seu bairro e, naquele momento ali, levar uma escolinha, né, através do poder público municipal para ocupar a cabeça das nossas crianças. Maior decepção, não conseguir realizar tudo que a gente almeja. A caneta do vereador, ela tem limitação. O projeto de lei que o vereador cria, ele tem limitação. Tem alguns projetos que não é competência do legislativo, e sim do executivo. Então o vereador fica de mãos atadas, ele não consegue resolver todas as demandas. Apesar, Renato e Felipe, que o vereador é a caixa de ressonância da cidade. Quem está próximo da população e é o termômetro do que necessita em qualquer região, em qualquer bairro, em qualquer demanda, é o vereador. Quem está lá para responder para a população, para o líder do bairro, o presidente daquela comunidade, é o vereador. E, infelizmente, nós não temos condições de fazer tudo o que é necessário para a cidade de Anápolis, que é uma cidade que cresceu desordenadamente. E a questão que você falou, todos os políticos são colocados dentro de uma cesta. E naquela cesta se mistura todos. Então, para as pessoas, para a população, todo político é como um todo. Se um político erra lá na frente e responde a um processo e faz alguma coisa indevida e ilegal, ele é contextualizado no geral. Infelizmente é assim, mas a partir do momento que você coloca seu nome como agente político, você tem que ter o discernimento de saber diferenciar essas situações. E há críticas ainda mais acentuadas quando se fala do legislativo, né? Exatamente. Principalmente falando aqui de Anápolis, a Câmara Municipal, as pessoas criticando, é um custo a mais, quais os resultados que apresentam. Como é que o senhor responde a essas críticas? Na verdade, nós não temos outra opção. Eu sou muito sabatinado e fico muito tranquilo quanto a isso, até porque o Ministério Público já
me deu um parecer favorável na questão da mudança da sede da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Anápolis, o Legislativo Anapolino, não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Ele ficou ali onde já se foi uma prefeitura, no Palácio 31 de Julho, e aos poucos as cadeiras da Câmara foram aumentando e o espaço cada vez menor. Vou te dar um exemplo. A Câmara Municipal alugava 7 imóveis e esses imóveis, na maioria, são armazéns, onde eram cerealistas transformados através de divisórias de chapatex ou daqueles materiais próprios para fazer ali o gabinete, o piso, sem ter o chão queimado mesmo, um cimento, dos gabinetes, onde não tinha acessibilidade para um cadeirante, para uma pessoa que porta uma deficiência, onde não tinha banheiro suficiente para as pessoas que frequentam a Câmara Municipal e o mais grave, um prédio interditado pelo Corpo de Bombeiros que corria risco de desmoronamento, porque nós iniciamos uma obra, quando eu falo nós, a cidade de Anápolis. Apesar daquela obra ser chamada de obra da Câmara Municipal, ela é uma obra do Executivo. À época, em 2013, a Câmara Municipal ela não pode construir, ela não pode contrair empréstimo e ela não tem sede, nem área, porque ela vive de um repasse do Executivo, de acordo com a Constituição, chamado de duodécimo. Então, nós nunca, na história, conseguiríamos, Felipe e Renato, ter uma sede própria, a não ser locar uma sede. E nós iniciamos um processo licitatório, onde apenas uma pessoa apresentou e se dispôs a fazer ali todas as estruturas de gabinetes para nós. Ou seja, nós mudamos para uma sede nova, moderna, com acessibilidade, com condição de atender a população, sem gastar nenhum real, pagando certamente um valor de aluguel que, pelo Ministério Público, não é um prejuízo ao erário. Então nós temos tranquilidade quanto a isso, e aí nós temos adversários políticos, e é normal, que ficam batendo nessa matéria, principalmente quando você faz um ajuste de aluguel. Por exemplo, vocês aqui da Manchete Goiás pagam aluguel. Todo ano tem um reajuste, de acordo com o IGPM acumulado. Então, toda vez que se reajustar um aluguel, com certeza eu, como idealizador do projeto e presidente à época, caiu no meu colo essa decisão, vou tomar pancada, mas a gente sabe absorver, porque não tem outro caminho a não ser esse. Quem tem outro caminho e consiga ou consegue trazer a solução, que nos apresente, que nós iremos certamente mudar a opinião, mudar a ideia. E o que pega muito também, talvez, é a manchete, né? Como isso é levado para a população, porque às vezes coloca assim, ó, Câmara Municipal aluga imóvel de 80 mil reais. Aí não tem os detalhes que era. Mas se você pegar os 7 imóveis e somar os aluguéis, dava em torno de 52 mil, 57 mil. Então você onerou um pouco o aluguel, mas trouxe toda a estrutura para um imóvel só. Porque ali você teria perca de documentos que saía de um prédio para o outro, por exemplo, da diretoria legislativa para a redação da comunicação. O documento extraviava. Debaixo de chuva, saía diretoria legislativa para o plenário, o documento molhava. Porque o tempo... Então era complicada a situação. Infelizmente, nós estávamos num prédio arcaico, com administração arcaica, sem estrutura, sem estacionamento, sem banheiro privativo para a pessoa. Um cadeirante não conseguia adentrar um banheiro. Então, assim, a gente viu muitos fatos constrangedores com a nossa população naquele prédio antigo. E nós não tínhamos outra decisão a não ser essa. Você apanhou mais por ser o presidente, talvez faltou parceria dos demais vereadores, ou você entende como normal, porque era o presidente, a caneta na sua mão e normal, era Renato, assim mesmo? Normal. O presidente responde pela instituição e desde o início que nós assumimos a cadeira de presidente do Legislativo, nós somos responsáveis por todas as ações. Obviamente que eu não tomo decisão sem o consentimento dos demais vereadores, é um colegiado. Mas a decisão sempre recai sobre a mesa diretora, em especial o presidente. Só deixa eu aproveitar esse ponto da Câmara antiga, né? Vocês também apanharam muito, já ficou claro que é executivo, enfim. Mas, assim, presidente, eu acho que você já respondeu isso umas 10 vezes, né? Não para mim, mas no geral. Ninguém viu aquela marmota, ninguém viu aquela situação acontecendo. Como político, assim, que o senhor acha que aconteceu para chegar naquele ponto ali hoje? Olha, uma construção que se iniciou sem alvará de construção. Hoje, se você for construir um barraco dentro do seu lote, se você não tiver um alvará de construção, o fiscal da prefeitura vai lá e interdita a sua obra e ainda te multa.
e uma obra pública de um órgão fiscalizador, que é o município de Anápolis, não tinha um alvará de construção. Eles não sabiam que ali tem um lençol freático aflorado, porque ali é um brejo. No passado ali era um brejo. Ali ao lado passa um córrego. A prefeitura é em cima de um córrego. E no cruzamento da Goiás com o Brasil, né? Que não tem como nem falar que não viu, né? Exatamente. Fazendo alguma coisa ali. Vários fatores, erro de projeto, falta de responsabilidade na execução da obra, mas na época não era um agente político, não tinha noção do que estava sendo feito ali, né? Isso foi em 2013 e, na verdade, uma obra que nos envergonhou e que é mídia nacional. Apanharam muito nesse sentido, né? Vamos lá, Felipe Andrade, talvez vamos para 2022? Com certeza. As eleições já são no ano que vem, presidente, mas assim, já começa desde agora as articulações, as conversas. Como é que o senhor se vê no ano que vem nas eleições? Felipe, eu sou presidente anapolino do Partido Progressistas. Além de presidente da Câmara, sou presidente do PP, Partido Progressistas, o maior partido hoje do Brasil e talvez o partido em ascensão, assim, ocupando grandes cargos no governo federal. Hoje nós temos o nosso presidente nacional, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Nós temos o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Nós temos o ex-ministro das cidades e presidente regional do Progressistas, Alexandre Baldi. Nós temos o prefeito de uma das maiores cidades do estado de Goiás, Roberto Naves. Nós temos 38 prefeitos no estado de Goiás. Então, o Progressistas, ele tem projetado a sua ascensão em nível nacional. Desenhei um pouco para vocês da alta cúpula, mas aqui do estado de Goiás. Então, eu sou um correligionário, parceiro e fiel do partido. Tem se desenhado que eu tenho que me colocar à disposição do partido como pré-candidato a deputado estadual. Seria mais um desafio em nossas vidas, né? Eu, como vereador, me colocar a pleitear uma candidatura como pré-candidato a deputado estadual. E a gente recebe isso com muita naturalidade, né? Nós temos que pavimentar degrau a degrau o nosso projeto, o nosso objetivo. Então eu acredito que as eleições, apesar que nós estamos um ano antes das eleições, e comentava agora há pouco com um deputado que me fez uma visita pela manhã, que a partir do momento que eu comecei a entender de política, Renato, eu nunca vi uma eleição iniciar tanto tempo antes. Ou seja, há um ano antes das eleições, nós já temos partidos definidos que vão caminhar junto. Vou dar um exemplo, o Democratas e o MDB. E isso faz com que a ala de cá também se movimente. Como republicanos, como progressistas, como o PSD, como PSDB, enfim. Né? É todo um jogo que, pela primeira vez, no meu entendimento, se inicia muito antecipadamente. Então, é um período que promete, as eleições de 22, onde nós temos pleito para governador do estado, para uma senatória apenas para Goiás, e deputados federal e deputados estadual. Então, é uma eleição que já se iniciou, os bastidores já estão aquecidos e nós estamos acompanhando aí gradativamente os movimentos. O senhor acha que Anápolis tem possibilidade de ampliar a sua representação tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia? Acredito que sim, Felipe. Primeiramente, o anapolino, ele tem que valorizar o que é seu, o que é de Anápolis. Eu tenho falado muito isso. A cidade de Anápolis, no passado, ela teve 4 deputados estadual e 2 federal. E com o passar do tempo isso foi se perdendo. E por uma grande surpresa positiva para Anápolis, nós temos hoje 3 representantes na Assembleia e apenas um deputado federal, que é o Rubens Ottoni, do PT. E na Assembleia nós temos o Gomide, ex-prefeito, nós temos o Coronel Adaildo, oriundo da Segurança Pública, da Polícia Militar, e o deputado Hamilton Filho, oriundo do Legislativo Anapolino, inclusive ex-presidente da casa. Então, eu acredito que todos esses 3 deputados têm força para conseguirem a sua reeleição e a cidade de Anápolis pode abraçar aí mais 2 nomes para a Assembleia Legislativa. A cidade de Anápolis, Felipe, Renato, ela tem 280 mil eleitores.
Se ela tem 280 mil eleitores, você tira 50 mil para abstenção, nulos e brancos. São 230 mil votos. Um deputado, média por partido, ele precisa de 25 mil votos para se garantir. Então, se você tem 230 mil votos, você faria quase 9 deputados. Então, vamos jogar pela metade, vamos fazer 5. Eu acredito que a cidade de Anápolis pode aumentar a sua representatividade, sim, nas próximas eleições. Agora, a gente está vendo se desenhar muitos candidatos a deputado estadual, mas a federal a gente vê uma vacância ainda. Tem ali o vice-prefeito Márcio Cândido, que tem sinalizado. Bom nome. Márcio Correia foi candidato a prefeito. Talvez vá também, mas acho que para por aí. Talvez tenha mais um nome aí que a gente, pelo menos eu aqui não estou lembrando agora. Não seria mais fácil, pela falta de candidatos e essa quantidade de eleitores, tentar a Câmara Federal ou é um passinho de cada vez, né? Vereador, deputado estadual, depois federal. Eu gosto do projeto sólido, degrau a degrau. Mas hoje a cidade de Anápolis tem, no linguajar político, um vácuo para deputado federal. Nós temos o Rubens Ottoni, que é anapolino, deputado federal, que vai buscar a sua reeleição. Mas como eu coloquei aqui, o quantitativo de eleitores, a cidade de Anápolis tem sim um vácuo para eleger sim 1 ou 2 deputados federal. Falar agora de eleições macro, né? Estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado, reeleito. Não pipoca, hein, presidente? Caiado reeleito? Se tem uma coisa que eu não faço, você me conhece e eu brinco, é que quem administra a Anapolina passa por qualquer desafio. Aprende, né? Colocação aí, como que o senhor avalia a gestão do Caiado e se ele hoje está praticamente reeleito? A gestão do governador Ronaldo Caiado tem a aprovação dos goianos e dos anapolinos, inclusive através de pesquisa. Nós trabalhamos muito com pesquisa, né? A gente tem o costume de buscar, através de pesquisa, a aprovação da gestão, os anseios da população, as dificuldades na área da saúde, segurança pública, educação, enfim, dentre outras. Eu acredito que o governador Ronaldo Caiado, com a aprovação que tem e com a máquina na mão, a gente fala máquina, é todo o estado atendendo os 246 municípios que nós temos, ele tem plena condição de reeleição. Agora precisa fazer isso, transformar em habilidade política. Precisa trazer os partidos, os deputados federal, os deputados estadual, as bases para que esse projeto dê êxito. Mas eu acredito plenamente que o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado é bastante viável. O senhor acredita que essa aliança com o MDB já é algo consolidado ou ainda incerto? Ao momento que eles anunciam a aliança com o MDB fazendo parte da majoritária, ele traz para si uma segurança de que está consolidada essa aliança. O MDB é um partido grande, tem grandes diretórios, vários prefeitos também no estado de Goiás. Mas ao mesmo tempo, Felipe, isso é uma opinião particular minha, tá? Cada um tem sua opinião. Que ele traz o MDB, ele desagrada outros. Nomes populares. Inclusive. Exatamente. Nós temos aí alguns nomes que, inclusive, eram militantes do MDB que desaprovam essa aliança. E, na opinião deles, bastante prematura. Como Adib Elias, prefeito de Catalão, Renato de Castro, ex-prefeito de Goianésia, Ernesto Roller, ex-prefeito de Formosa, Paulo do Vale, prefeito de Rio Verde, e alguns outros que não gostaram dessa aliança, dessa parceria. Então, como eu disse no início, a política está se construindo muito antes do tempo, né? Principalmente quando você traz essa junção, essa parceria para uma chapa majoritária, isso já foi anunciado, inclusive, pelo governador, você desagrada outros partidos. Então, a questão agora é a habilidade para contornar tudo isso. Você ganha aqui, perde aqui, traz aqui, junta aqui, você vem, você vai, vamos construir junto, vamos somar. Então isso tudo é um jogo de habilidades. Então eu acredito que o MDB é um grande partido, com certeza faz a diferença em qualquer chapa, mas esse anúncio ou prenúncio antes, de um período bem considerado antes do período onde realmente as contas fecham, ele pode trazer também algum impacto aí na construção de uma consolidação de uma candidatura.
pelo que a gente percebe, né, o Mendanha quer ser candidato. Então ele está sobrando no MDB hoje, né? O MDB tende a caminhar com o DEM. O Gustavo PP... Mendanha é um grande gestor, já mostrou isso através de Aparecida de Goiânia, e é um nome que está sendo colocado também. O PP vai atrás de Mendanha? Renato, Pode ser o candidato pelo PP, pela força que o PP tem? eu não posso falar pelo partido, inclusive pelo regional. Eu sei que o PP é um partido que constrói, é um partido de centro, ou seja, um partido de centro que traz o consenso, traz a paz. Ele não é direita nem esquerda, ele é um partido de senso, de construção. Então o PP vai tentar construir, né, uma chapa boa, vai tentar construir uma eleição onde todos saiam, né, vitoriosos. Então o PP vai observar as movimentações das peças e aí sim vai tomar uma decisão lá no final, e essa decisão não passa por mim. Passa pela cúpula regional, pela cúpula nacional. E eu apenas estarei ali acompanhando como um servo do partido. Não passa por enquanto, né? Em breve, quem sabe, vai ser o homem com a caneta na mão para definir, né? Presidente, outro imbróglio nos últimos dias é a questão do preço dos combustíveis, que gerou inclusive uma briga política, né? O presidente Bolsonaro diz que é algo dos governadores, os governadores falam que não é bem assim. O governador Ronaldo Caiado, inclusive, veio a público dizer que em Goiás não tem aumento de ICMS desde 2016. Como é que o senhor, como presidente da Câmara Municipal, vê esse cenário, vê essa situação? Olha, Felipe, não é só o combustível que está deixando a população agonizando. O preço da carne, o preço do óleo, o preço da energia, o gás de cozinha. Né, o gás de cozinha, enfim, nós estamos passando por um momento pandêmico onde tudo está tendo alteração, um sobrepreço. E não é só no país. Eu conversava com um amigo que mora na Espanha, disse para mim que a Espanha também está com uma dificuldade orçamentária incrível, nunca jamais vista na história. Mas aqui no país, o que nós sabemos é que a nossa população, nós pagamos uma alta taxa de impostos. E você não tem como correr dos impostos. E o combustível ele é tarifado na bomba. É um produto que você paga o imposto para usar, diferente de alguns outros produtos, né? Por exemplo, você compra o combustível, já está ali colocado o imposto que você vai pagar. Eu acho que não só no estado de Goiás, mas de uma forma nacional, o governo federal, junto com os governos estaduais, deveriam rever o combustível, porque todo mundo hoje precisa se locomover para ir trabalhar, para se deslocar. Ou tem uma moto, ou tem um carro, ou tem uma caminhonete, um ônibus, um caminhão para trabalhar, e realmente esse preço do combustível está inviabilizando comércio, inviabilizando pais de famílias, esteios, para que possam trabalhar. Então eu não vejo isso um problema regional, eu vejo um problema nacional. O senhor acha que essa polarização política agrava o problema? Não, muito pelo contrário, eu acho que tudo que tem uma discussão no âmbito político, ele tende a trazer uma solução. É certamente que o momento é propício pelas vésperas de eleição, mas eu acho que o debate tem que continuar após a eleição para que a gente consiga trazer uma solução. O que vale também vale até a gente pensar nisso, né? Ouvir especialistas para entender também, lá em cima, a política de preço da Petrobras. Exatamente. Será que uma estatal, ela foi na gestão do governo do PT, tem comprovação disso, né? Ela acabou sendo usada como mecanismo para compra de apoio político, enfim. Mas será que uma estatal tem que dar tanto dinheiro assim? Assim, tem que ser lucro em cima de lucro? Ou tem que ter um meio termo aí, uma visão que também ela tem que ser viável, claro, né? Que senão fale, mas que abrange a população? Então, tem outro problema também, porque enquanto o Dilma era presidente, teve um outro problema que a política de preços era um pouquinho diferente e a Petrobras teve prejuízos, né? Então, às vezes naquele momento o prejuízo da Petrobras era sanado por outra estatal, por uma outra, né, situação. Mas eu, na minha opinião, acho que nós temos solução. Mas precisa de um entendimento do governo federal com os governos estaduais. Eu acho que não só o estado pode pagar essa conta. Os estados, na maioria deles, estão quebrados. Você pega o Rio Grande do Sul, pega Rio de Janeiro, pega o estado de Goiás,
Pega a situação fiscal desses estados, Minas Gerais, pega o estado, então não tem como um gestor também assumir a culpa e desonerar o ICMS do combustível e faltar saúde, faltar segurança pública. Falta até pagamento. Exatamente, então não é por aí. Eu acho que, como nós estamos antecedendo a eleição, está sendo discutida nesse momento essa questão. Eu acho que o preço está acima do que poderia ser, mas não só resolve aqui num estado. Acho que tem que ser no macro, em toda a esfera das 27 federações. Presidente, o STF tem... Nunca antes se conheceu todos os ministros, né? Tudo da vida deles, enfim. Realmente assumido um protagonismo que eu não sei se é bom ou ruim. Cada um avalia de uma maneira. Mas algumas decisões aí, na sua opinião, ameaçam a democracia ou tem um jogo político envolvido aí que acaba super enfatizando algumas decisões que são tomadas? Eu acho que... Só fazendo a contrapartida, tem os que falam que o STF ameaça e tem o outro lado que diz, não, o presidente Bolsonaro que infla o processo e ameaça. Como é que o senhor vê esse cenário? Eu acho que está muito polarizado. STF, o governo federal. Parece briga de menino, né? Exatamente. Tem raiva do Felipe aqui, eu fico provocando de E o cá, que a de gente lá, pode e... observar é que quem sofre com isso somos nós, população. Então eu acho que, de uma forma mais branda, poderiam-se, através da Constituição, que tem que ser cumprida, a ordem para todos, deviam sentar a uma mesa como pessoas adultas e trazer uma solução. Para de pegar no meu pé, para de infringir a lei, o ato constitucional, enfim, todas. Porque é o seguinte, se você é a favor, você é contra eu. Se eu sou contra você, é meu inimigo. Então chegou um momento, tá tão polarizado, que se eu concordo, eu sou seu amigo. Se eu discordo, eu sou seu inimigo. Então não é por aí. Eu acho que tem que haver uma conversa madura, eu acho que tem que haver respeito, ambos, de todos os lados. Eu acho que um exagero da direita ou da extrema-direita e um exagero do STF traz apenas prejuízos para a nação brasileira. Você faz com que os empreendedores, investidores saiam do país. Né? Você cria uma insegurança jurídica, você cria uma insegurança econômica para o país e quem paga o preço somos nós, população que estamos aqui embaixo. Então eu acho que poderia haver aí uma sentada de mesa, poderia haver um respeito, né, às instituições, ao presidencialismo, ao Tribunal Federal, enfim. Eu acho que tudo se resolve. Eu acho que o extremismo não é o melhor caminho. Uma opinião bem pessoal. Eu acho que o cargo ser vitalício é muito complicado, né? Porque o ministro do STF, a partir do momento que ele assume, ele só sai por um impeachment, que é uma última medida, tem que passar pelo Teríamos Senado. várias soluções e é fácil opinar, colocar o dedo. Por Sim. exemplo, vamos então passar o STF para concurso. Em vez de indicação, vamos passar para concurso. Ou Seria talvez um período de tempo, né? Que seja 10 anos. Ou então 10 você anos, limita, mas assim, são mudanças que ao longo dos anos vão acontecer. E estão iniciando por agora. Mas é difícil você opinar, porque se uma opinião sua, Felipe, contraria o Renato. Aí o Renato vira meu inimigo. Uma opinião minha contraria o Felipe. Aí o Felipe vira meu inimigo. Vira então, pessoal, né? Exatamente. Então eu acho que estão levando muito para o pessoal e eu acho que estão levando aos extremos. Eu acho que está todo mundo para a extrema direita, para a extrema esquerda e está ficando complicada a situação do país. Situação fiscal, situação de confiança, situação de investimento, situação de crescimento e isso traz uma prejudicialidade que nós vamos ver isso há alguns anos. Vai ser complicado. E fora a pandemia que nós ainda vamos levar não sei quantos anos para recuperar tudo que nós estamos deixando de produzir e deixando de fazer. Crise hídrica apontando por aí também e aí acaba gravando o problema. Não, hoje só ouvo falar em crise, né? Agora, essa crise hídrica, ela sempre chega à tona nesse período de estiagem. Mas na cidade de Anápolis, vou mais longe, na região de Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia e pro lado de Brasília, num futuro, se a gente não trouxer solução, Renato, Felipe, vai faltar água para a população. Se a gente não souber tratar as águas como órgão importante de vida, como necessário para a sobrevivência, se a gente não souber tratar os efluentes que as indústrias jogam nos córregos, no lençol freático, em curto tempo, o estado de Goiás, nessa região que eu estou falando a vocês,
não vai ter água potável. Isso aí é um problema mundial, mas na nossa região, vamos ficar atentos, porque nós, principalmente aqui em Anápolis, nós não teremos água suficiente, porque os mananciais estão secando, os córregos estão ficando poluídos e a população, como sempre, crescendo. Então, é uma política pública necessária e de caráter emergencial que tem que ser decidido para que a gente preserve os mananciais, as nossas nascentes, façam barramentos para a contenção de água, principalmente no período estiagem, senão nós vamos sofrer com falta de água potável para a população. E o problema é que não é visto como prioridade, como política pública. O Roberto assumiu, como ele tinha prometido municipalizar a água, ele foi para cima da Saneago, né? E aí fizeram investimentos aqui e ali, mas aí depende da competência e boa vontade do gestor municipal com a competência e boa vontade do gestor estadual. Então, Roberto e Caiado fizeram certos investimentos, né, nesse momento aqui para Anápolis. Renato, não tinha solução. Então, só que agora depende muito do prefeito e do governador. Não é uma política pública, não se planeja, não se tem projeto para pensar no futuro. Nós estávamos saindo de um problema nacional que era a Lava Jato, a Operação Lava Jato, onde as grandes empresas investidoras no país, Odebrecht e outras que eu não vou me recordar o nome, que eram as empresas que chegavam no município e resolviam o problema. Por exemplo, vamos municipalizar a água de Anápolis, a cidade não dá conta, mas então troca a fornecedora. Então saía a Saneago e entrava outra. O investimento de mais de R$1 bilhão teria que ser feito em Anápolis. A Saneago sairia e entraria essa empresa. Nós não tínhamos empresas cacifadas para fazer esse investimento. E, por outro lado, a Saneago não sobrevive sem a cidade de Anápolis, que gera de receita para a Saneago em torno de R$12 milhões mês. Qual que era a saída? Faz-se não é um novo renovação do fornecimento, da parceria com a Saneago, não, a concessão. Faz-se um contrato de programa onde a Saneago tem que investir X milhões na cidade de Anápolis, trazer o resultado e cria-se uma agência reguladora para fiscalizar, que inclusive foi projeto da Câmara Municipal a criação da agência reguladora. Então nós fizemos isso e hoje a Saneago já entregou uma etapa que é um aumento da ETA, Estação de Tratamento de Água, aumentando acho que 200 mil litros hora o fornecimento de águas nas torneiras. Agora precisa-se de um barramento para que a Anápolis tenha condição de segurar a estiagem. Precisa-se trocar tubulações que ainda são de cerâmicas no centro, principalmente de esgoto, onde o esgoto vaza no lençol, onde a água se perde no lençol, porque são manilhas de cerâmica ainda. Então, tem todo um processo para ser feito, mas naquele momento não tinha nenhuma saída para a cidade de Anápolis, nem para a Saneago, a não ser fazer esse contrato de programa, que ia inviabilizar a Saneago e a cidade de Anápolis teria que ser cortada de fora a fora e ainda ter um investidor com mais de R$1 bilhão para fazer e assumir, porque a água você não produz. Você não produz água, você trata. A água nasce ali da fonte, daquele lençol freático, mas você não produz nem aumenta a produção. Você trata a água é nossa. Você paga para a Saneago tratar a sua água. Então, é complicado essa situação. Presidente, para a gente finalizar, 7 de setembro, o senhor vai estar com a bandeira do Brasil lá em Brasília, balançando sua bandeira, ou vai estar na sua casa, aproveitando a família? O que o senhor pensa aí, falando de maneira séria agora, dessa manifestação, né, que vai ter no dia 7 de setembro? Eu acho que o patriotismo é válido, não só no 7 de setembro, mas em qualquer data. Brasileiro não desiste nunca. Eu acho que nós temos que lutar para que a nossa democracia, a nossa Constituição continue valendo, né, e melhorando aí as vidas das pessoas e o país continue no caminho certo, nos trilhos. Eu acho que o excesso em 7 de setembro, inclusive, pode trazer transtorno e até perda de vidas. Então, nós temos que ser bastante conscientes, né, não levar ao extremismo toda essa situação. Eu apoio o Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro. Apenas acho que o excesso de qualquer lado é prejudicial. Mas vou estar assim com a nossa bandeira do Brasil empunhada e lutando sempre para que a democracia vença.
Bem colocado, presidente. É um homem inteligente, né? Quem mexe com a Anapolina é um homem inteligente, né? Presidente, um recado para os anapolinos aí, fique à vontade, suas considerações finais. Olha, eu costumo dizer, e eu falei para minha esposa, um dia nós estávamos no Rio de Janeiro, e tem mais de 7 anos que a gente não viaja. E nessa última viagem que foi ao Rio de Janeiro, eu acordei no segundo dia de viagem, acho que um pouco de mau humor, e ela falou: o que está acontecendo? Você está no Rio de Janeiro, meu filho? Você está aqui no Rio, na praia, né? Vamos curtir o dia. Aí você está na cidade maravilhosa. Aí eu falei: não, cidade maravilhosa é Anápolis. Então, queria dizer aos anapolinos que sou apaixonado por minha cidade. Tenho sonhos, né, para a minha cidade e vou buscar esses sonhos dia a dia. E torço para que a cidade de Anápolis volte a ser a Manchester goiana, como já foi, volte ao cenário nacional. Hoje a cidade de Anápolis tem o 2º polo farmacêutico do país, o 4º metal mecânico, nós temos um porto seco, nós temos aqui 2 ferrovias que cortam aqui o nosso distrito industrial, que é a Norte-Sul, a Centro-Atlântica. A Norte-Sul agora vai ser da Rumo e vai começar a operar logo, logo. Nós temos a rodovia que liga a capital federal com a capital estadual. Nós temos uma localização geográfica maravilhosa. Nós temos uma mão de obra de qualidade e barata que fez com que o nosso distrito industrial crescesse demasiadamente. Nós temos uma cidade alegre, um povo ordeiro, um povo receptivo. E tanto que quem vem aqui trabalhar ou vem aqui jogar bola nos clubes aqui ficam, né, e constituem suas famílias, ou seja, nós estamos na melhor cidade do Brasil, talvez do mundo, para viver. Então, aos anapolinos, dias melhores virão. Contem sempre com o nosso trabalho como agente político, como empresário, como cidadão, para melhorar as vidas das pessoas. Um grande abraço, obrigado à Manchete Goiás pela oportunidade, obrigado Felipe, obrigado Renato, por estar aqui podendo contar um pouco da nossa história, falar um pouco de política, um pouco, né, do futuro e previsões que nós temos. Certamente que essa entrevista, essa reportagem não vai agradar a todos, né? Nós não somos perfeitos, mas isso aqui é um pouco da nossa história, da nossa realidade e do nosso pensamento. A opinião é individual. Então fique bem claro que a minha opinião não é a mesma da sua. Eu posso até discordar, mas respeito a sua opinião, tá? Grande abraço. Obrigado, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, participando aqui do Manchete Goiás. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, até a próxima. Playlist, hein? Tem entrevista muito bacana lá para você assistir. Pastor Tiago da Church, delegado Manuel Vanderick, vice-prefeito Márcio Cândido, o infectologista Marcelo Dyer. Dá uma buscada aí que você vai encontrar muito conteúdo bacana e claro, né? Deixa o like, compartilha. É o sininho que fala, né? Aperta o sininho lá e ajude a propagar este conteúdo. Um grande abraço, tenham todos uma excelente semana.